Bem-vindo ao Ordinary Dreams. Para uma melhor experiência, sugiro que utilize fones de ouvido, deite ou sente-se confortavelmente e, se possível, feche seus olhos. Um recadinho rápido: nós estamos com a campanha de 5.000 inscritos para o canal e eu conto muito com a sua ajuda. Na porcentagem, tem mais de 46% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas, então, por favor, se inscreve, me ajuda, por favor. Muito obrigada, espero que gostem do vídeo. A tela inicial do jogo se abre diante de você, o brilho azul e laranja dos menus refletindo no monitor. Mais uma noite comum, mais uma tentativa de subir alguns pontos no ranking. Mas algo chama sua atenção. O painel de classificação atualizou. Lá no topo, entre os nomes familiares dos jogadores de sempre, surge um detalhe quase impossível de ignorar. Seu nick aparece acima de um nome lendário. Você lê, segundo lugar, o seu nick e em terceiro, Asuka. Um frio percorre sua espinha, não porque você estivesse orgulhoso de ter chegado tão alto, mas porque sabia a fama que esse nome carregava. Jogadores comentavam nos fóruns, no chat global, em qualquer partida difícil. Asuka era competitiva, implacável e, acima de tudo, orgulhosa. E a notificação veio rápido, quase instantânea. Mensagem recebida: Asuka 01. Você abre. Hã? Que diabos é você? Achou que podia passar na minha frente assim, do nada? Deve ter sido pura sorte. Aproveita enquanto dura, noob de ranking. O tom arrogante transbordava mesmo através do texto. Você hesitou em responder, mas antes que pudesse digitar algo, outra mensagem apareceu. Está online agora? Vou te mostrar como se joga de verdade. Entra na fila comigo. Sem esperar a resposta, o convite para a partida conjunta já estava na sua tela. O cursor piscava sobre o botão de aceitar. Era claro, para ela, você não era apenas um jogador. Você era o rival que ousou ultrapassá-la. A tela de carregamento some e logo você está no painel de controle virtual do seu EVA. Ao lado, o avatar vermelho de Asuka já se prepara para avançar. O chat de voz abre e a voz dela explode nos fones. Escuta aqui, sortudo. Você só tá em cima porque os outros jogam mal. Eu vou te carregar, então não atrapalha. Você respira fundo antes de responder. Bom, se eu tô aqui em cima, alguma coisa de certo eu fiz, né? Do outro lado, um riso curto, debochado. Ha! Que confiança! Isso vai ser divertido de esmagar. O cronômetro zera. O campo de batalha urbano se ilumina. Inimigos surgem entre prédios arruinados. Asuka avança sem pensar duas vezes, cortando o primeiro inimigo em pedaços. Viu? É assim que se faz. Aprende, novato. Você a acompanha, soltando ataques de cobertura. É, até que você é rápida, mas se continuar indo sozinha, vai acabar encurralada, você disse. Ela solta irritado, mas antes que pudesse retrucar, um monstro enorme surge atrás dela, golpeando a lateral do Eva vermelho. A barra de defesa dela despenca. Num reflexo, você dispara um ataque sincronizado, repelindo o inimigo para longe. Falei para não avançar sozinha. Relaxa, eu te cubro. O silêncio dura alguns segundos. Quando a voz dela volta, está mais contida. Hum, não pense que fez algo incrível. Eu já ia resolver sozinha. Mas, pelo menos não me fez passar vergonha. Você sorri diante da resposta atravessada. Então quer dizer que eu passei no seu teste, é isso? Teste? Nem começou ainda. Mas vai lá. Você não é um desastre total. Ela completou. A partida continua, cheia de provocações de ambos os lados. Mas, pela primeira vez, você nota algo diferente no tom dela. Não era apenas desprezo. Havia também um certo respeito escondido. No final, vitória esmagadora. A tela exibe as estatísticas. O dano dela é maior, mas suas defesas e assistências foram decisivas. Ela comenta, meio relutante. Ok, você é melhor do que eu esperava. Mas não se acostuma, viu? Eu ainda vou te passar. E quando isso acontecer, não vai ter desculpa. Você responde com calma. Tudo bem. Enquanto isso, eu não me importo de jogar mais vezes contigo. Do outro lado, um silêncio rápido, e então a voz dela, com aquele tom sarcástico habitual.
Bom, se não tiver ninguém melhor disponível, até dá pra repetir, mas não acho que é porque eu quero. Mesmo assim, você percebe, aquele não seria o último jogo ao lado dela. Poucos minutos depois da primeira vitória, o convite aparece de novo na tela. Asuka 01 convida você para jogar. Você aceita. Assim que a voz dela volta ao headset, o sarcasmo vem junto. Não pense que eu vou te dar mole só porque foi útil antes. Vamos ver se consegue repetir sem tropeçar. Você ri baixo. É, pelo visto você se diverte tentando me derrubar. Não, eu me divirto quando você perde. Tem diferença. A segunda partida começa em um mapa desértico. O calor digital se espalha pelo cenário. Dunas e tempestades de areia escondendo inimigos. Asuka avança na frente de novo, agressiva como sempre. Acompanha o ritmo, tartaruga. Não quero ter que voltar para te resgatar de novo. Você responde no mesmo tom, sem perder a calma. Relaxa, se eu andar sem segurar na sua mão. Veremos, ela respondeu. Os inimigos surgem de todos os lados. Asuka corta a linha de frente, mas logo é cercada por três adversários ao mesmo tempo. Quando um deles vai para o golpe final, você entra em um disparo certeiro, derrubando o monstro às costas dela. Hum, de novo essa mania de me salvar. Vai acabar achando que é meu herói. Não, só não quero perder a partida, respondeu. Silêncio rápido, depois ela fala. Seja como for, ainda fiz mais pontos que você. No fim, a vitória é de vocês, mais uma vez, até ela exibe as estatísticas. Ela no topo de dano, você no topo de suporte. Você comenta com leveza. Parece que fazemos uma boa dupla. Dupla? Isso aqui não é parceria, é competição. Se continuar assim, logo eu te piso no ranking. Pronto, ela respondeu. Boa sorte então, vou gostar de ver você tentando. Você não deixou baixo. Ela solta uma risada curta, meio incrédula. Você é irritante, mas pelo menos não se assusta fácil. E mais uma partida começa, e outra, e outra. Cada vitória vinha com provocações dela, cada derrota com uma desculpa atravessada. Mas pouco a pouco, sem que nenhum dos dois admitisse, jogar lado a lado estava virando rotina. Já fazia uma semana desde a primeira partida com Asuka. Nesse tempo, você descobriu que todos os boatos sobre ela eram verdadeiros. Competitiva até a alma, feroz contra qualquer adversário e incapaz de deixar uma derrota passar em silêncio. Cada jogo com ela era uma mistura de adrenalina, provocações e desafios constantes. E a verdade é que ela era realmente muito boa, melhor do que quase todos que você já havia enfrentado. O jeito dela irritava, mas no fundo você reconhecia. Asuka não era só boca, ela tinha habilidade para sustentar cada palavra arrogante. Entre essas partidas, você também percebeu algo diferente em si mesmo. Sem se dar conta, o jogo tinha virado mais que um passatempo. Era um refúgio. Ali, dentro do painel de controle virtual do seu Eva, você podia desligar o mundo real por algumas horas. Não precisava ser nada além de você mesmo, sem pressões, sem expectativas. E às vezes se pegava pensando: para ela, o que será que esse jogo significava? Ela jogava apenas pela competição, pela glória de estar no topo, ou havia algo mais escondido por trás daquela arrogância? Essas perguntas ficaram no ar até a noite, em que você entrou no jogo como sempre. E lá estava ela, já online, o nick brilhando na sua lista. O convite apareceu antes mesmo que você pudesse abrir o menu. Demorou, pensei que tinha fugido depois de ontem. Tava ocupado, sabe? Nem todo mundo vive aqui dentro como você. Desculpa, o que foi? Não ouvi. Estava ocupada, me aquecendo para te carregar de novo. A partida começou. O campo de batalha era uma usina elétrica abandonada, faíscas e fumaças cobrindo a visão. Vocês avançavam, coordenando ataques, mesmo sem admitir que estavam cooperando. Foi quando aconteceu. A partida seguia normal. Foi quando o inimigo menor bugou no cenário, correndo em círculos sem parar, trombando em paredes de forma ridícula. Por algum motivo, o jogo não o eliminava. Você soltou uma risada. Como elimina esse, se nem o jogo consegue?
Ela, vendo a cena absurda do monstro tropeçando na própria perna digital e seu comentário, não conseguiu segurar, começou a rir também. Ok, isso é realmente idiota, ela comentou. Por alguns segundos não eram rivais, não eram competidores, não eram os avatares gigantes pilotando Evas virtuais. Eram só dois adolescentes indo juntos de uma besteira qualquer dentro do jogo. O momento passou rápido, logo os dois derrubaram o inimigo bugado e voltaram ao ritmo intenso de sempre. As provocações voltaram também, como se nada tivesse acontecido. Mas, no final da noite, quando a última partida acabou, a voz dela veio pelo headset, um pouco menos afiada, um pouco mais leve. Te vejo amanhã, certo? Você sorriu diante da tela. Claro, amanhã. E assim, mais uma noite terminou. Os dias foram passando e, sem perceber, jogar com Asuka virou parte do seu cotidiano. Quase sempre, quando você entrava no jogo, lá estava o nick dela, já online, como se estivesse esperando. E, invariavelmente, o convite chegava segundos depois. Demorou, tava com medo de perder hoje? Ela provocou. Medo de você é difícil. Só não queria te dar a chance de inventar desculpa. Ha! Você não cansa de falar besteira, né? Vamos ver dentro da partida, ela respondeu. E lá estavam vocês, mergulhados no campo de batalha virtual. Asuka continuava sendo a líder implacável, avançando sem medo, sempre com um comentário afiado na ponta da língua. Você, por outro lado, preferiu o ritmo mais calculado, às vezes provocando de volta, às vezes apenas rindo das explosões de humor dela. Era uma dança curiosa. Ela atacava, você cobria. Ela reclamava, você retrucava. Ela ria, você ria junto. Houve noites em que a conexão caiu no meio da partida. A conexão caiu, vou ter que reiniciar. Típico, até sua internet é preguiçosa. Anda logo, não vou ganhar sozinho enquanto você dorme. Ou momento de pura frustração, quando o inimigo inesperado acabava com a estratégia. Mas que jogo ridículo! Esse chefe é bugado, só pode. Ou talvez você só errou mesmo, você respondeu. Que? Eu? Nunca erro. Foi você que não me acompanhou. Claro, claro, Asuka. Sempre eu, a culpa é universal. Mesmo nessas discussões, havia algo divertido. A rotina de provocações se tornara tão natural que às vezes você se pegava sorrindo sozinho diante da tela, ou mesmo durante o dia, quando você se lembrava. E no meio disso tudo, o pensamento voltava de vez em quando. Se para mim o jogo virou um refúgio, o que será que ele é para ela? Essa pergunta ainda não tinha resposta. Mas cada noite que terminava com "até amanhã", deixava claro que, de alguma forma, os dois já tinham criado uma espécie de pacto silencioso. Continuar voltando. Era para ser mais uma partida como qualquer outra. Você ligou o jogo, viu o nick dela online e o convite chegou em segundos. Já fazia parte da rotina. "Achei que ia fugir depois de ontem. Ainda bem que não perdi meu tempo", ela disse. "Fugir? Eu só estava carregando energia para te vencer dessa vez", você disse. A voz dela trouxe aquele sarcasmo conhecido, mas havia algo diferente, uma hesitação, um peso que não era comum. A partida começou, mas logo você percebeu. Ela estava menos explosiva, menos rápida nas provocações. Jogava bem, como sempre, mas sem o mesmo entusiasmo. "Tá tudo certo aí?" você comentou. Silêncio de alguns segundos até que ela responde, num tom mais seco do que de costume. "Tô, só joga." Você não insistiu, mas ao longo da partida a falta de ânimo dela ficava clara. Quando finalmente venceram a fase, ela suspirou fundo pelo headset. "Foi mal, hoje não tô no meu melhor." Dessa vez você não provocou. "Tá tranquilo, acontece", respondeu. Ela ficou em silêncio, como se esperasse uma piada sua, uma farpa. Quando percebeu que não viria nada, só o silêncio confortável, disse em voz baixa: "Obrigado." E logo mudou de assunto, voltando a soar mais firme, mesmo que ainda sem a energia habitual. "Enfim, amanhã eu vou te esmagar de verdade, então se prepara." "Vou estar aqui, pode contar com isso", você respondeu. Não houve risadas exageradas, nem provocações no fim daquela noite. Apenas um simples "até amanhã."
E pela primeira vez, essas palavras soaram menos como um ritual de rivalidade e mais como uma promessa de companhia. Na noite seguinte, você entrou no jogo como sempre. Por um instante, ficou na dúvida se ela estaria online. Mas o Nick apareceu na lista de amigos, brilhando como de costume. O convite não demorou. Achei que ia se esconder depois da sua performance de ontem. Ainda bem que voltou. Assim posso te derrotar direito. Ela disse. Olha quem fala. Ontem quem estava apagado era você. Você respondeu. Não inventa. Eu só estava aquecendo. Ela se defendeu. O tom dela era mais animado do que no dia anterior. Ainda sarcástico, ainda desafiador, mas sem a mesma sombra que você tinha notado antes. A partida começou em um mapa noturno, luzes artificiais iluminando os prédios. Vocês avançaram com a sincronia que vinham desenvolvendo quase sem perceber. Ela continua impiedosa. Você demorou 2 segundos para reagir nesse ataque. 2 segundos! Se fosse campeonato real, já teríamos perdido. Você respondeu com calma, provocando de leve. Mesmo assim, não perdemos. Talvez seja porque eu estava cobrindo a sua distração. Arrogante, mas dessa vez não foi ruim, ela disse. Você sorri, percebendo como, vez ou outra, ela deixava escapar essas pequenas concessões. Não eram elogios, nunca seriam ditos assim. Mas cada não foi ruim, ou pelo menos não atrapalhou, tinha mais peso do que ela admitia. E entre uma partida e outra, o ritmo parecia natural. O jogo não era mais só competição. Era rotina, era companhia. No fim da noite, depois de mais uma sequência de vitórias, ela falou pelo headset com aquele tom conhecido. Até amanhã, perdedor. Você respondeu no mesmo tom. Até amanhã, futuro derrotado. Houve uma pausa curta, e então, pela primeira vez, a risada dela veio clara, espontânea, sem disfarce. Idiota. E a conexão caiu, logo depois, encerrando a noite. Com o tempo, você começou a perceber um padrão. Todas as noites, lá estava ela, sempre pronta, sempre desafiadora, sempre tentando provar que era melhor. E ao mesmo tempo, havia algo curioso. Vocês nunca falavam sobre nada fora do jogo. Você não sabia a idade dela, nem onde morava. Nunca contou a sua também. E, estranhamente, isso nunca atrapalhou. Pelo contrário, parecia até natural. O mundo real ficava do lado de fora. Dentro do jogo, só importava quem vocês eram. Dois pilotos rivais em uma disputa interminável. Naquela noite, o mapa era um campo nevado. A neblina digital escondia os inimigos até o último segundo. Fica atento, se perder um ataque, eu não vou te carregar até a vitória, ela disse. Você fala como se já não tivesse sido salva por mim várias vezes, você rebateu. Mentira descarada, se alguém salva alguém aqui, sou eu, você só existe para não me atrasar, ela falou. Vocês riram no meio da troca, sem nem perceber. Já não parecia estranho rir juntos, mesmo no meio das provocações. A batalha ficou mais intensa. Quando um inimigo colossal atravessou a neblina, você desviou por pouco de um golpe e soltou no headset. Cuidado, ele vai tentar te acertar pela lateral. Asuka reagiu rápido, desviando no último segundo. Boa chamada, quase caí nessa. Mas não se empolga, ainda sou eu quem vai acabar com ele. Ela foi para cima. Você deu cobertura, e juntos derrotaram o inimigo numa sequência perfeita. Na tela de vitória, enquanto as estatísticas piscavam, você comentou: Sabe o que é engraçado? A gente joga todo dia, mas nunca falamos nada sobre fora daqui. É como se só existíssemos nesse jogo. Houve um breve silêncio. Depois, ela respondeu num tom despreocupado: E qual o problema? Aqui é suficiente. Lá fora, tanto faz. Você ficou pensativo. Talvez ela estivesse certa, pelo menos por agora. No fim da noite, ela encerrou com o mesmo ritual. Até amanhã. Até amanhã. E assim continuava. Um mundo em que era só de vocês dois, isolado do resto.
Tá gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, seja um dreamer. Faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, voltamos para o vídeo. Mais uma noite. Mais uma notificação dela chegando assim que você entrou. Era rotina. Ou pelo menos parecia. Demorou, hein? Achei que ia me dar desculpa de estar cansada. Não, só estava esperando você aquecer. Quero ver se aguenta o ritmo, você respondeu. Ha, você e seu otimismo ridículo. Vamos logo. Ela rebateu. A partida carregou em um mapa de ruínas industriais, cheio de corredores estreitos. Desde o início, algo estava diferente. Você sentiu o jogo fluir com uma facilidade incomum, reflexos rápidos, decisões certeiras, ataques perfeitos. Hum, até que não tá jogando mal hoje, ela comentou. O tom dela parecia mais seco que de costume. Você sorriu. Não tô jogando mal, eu tô carregando essa partida, você respondeu. O quê? Não se ache, eu ainda tô no topo do dano. Mas mesmo ela sabia, naquela noite você estava brilhando. A sincronia era a mesma de sempre. Mas era você quem tomava a dianteira, quem evitava erros, quem derrubava inimigos que antes dependeriam dela. No fim da partida, a tela de estatísticas não deixou dúvidas. Você estava em primeiro, ela em segundo. O silêncio demorou alguns segundos no headset, até que veio a voz dela ríspida. Parabéns, deve estar se achando um rei agora, né? Você hesitou antes de responder. Não é assim, mas admito que é bom ver o esforço dando resultado. Não se empolga, foi só um jogo. Ela entrou direto na próxima partida, sem esperar. Mas o clima já não era o mesmo. As provocações soavam forçadas, as risadas raras, e quanto mais você jogava bem, mais a tensão aumentava. Até que no meio da noite veio o aviso. Ranking atualizado. Seu nick brilhou na tela. Segundo lugar. Logo abaixo, letras vermelhas. Asuka 01, em terceiro. Você ficou alguns segundos olhando aquilo. O silêncio no headset era pesado. Asuka, eu... Chega por hoje, ela respondeu, te interrompendo. A notificação de desconexão apareceu. Ela saiu sem esperar a resposta. Pela primeira vez desde que se conheceram, a rotina foi quebrada. No primeiro dia sem ela, você nem estranhou. Talvez estivesse ocupada, talvez tivesse algum compromisso fora do jogo. A vida real às vezes se intrometia. No segundo dia, começou a parecer estranho. Era a primeira vez, desde que conheceram, que ela não aparecia 2 noites seguidas. Você entrou no jogo, esperou alguns minutos, até jogou sozinho, mas não era a mesma coisa. No terceiro dia, não restava dúvidas. Não era coincidência. Ela estava evitando você. Você encarou a lista de amigos vazia na tela, o cursor piscando em cima do nick dela, offline. O ranking ainda brilhava no canto da tela, com seu nome acima do dela. E foi impossível não pensar. Será que era só isso? Uma parte de você se sentia chateada. Vocês tinham construído algo, mesmo sem admitir, mesmo escondendo atrás das provocações. E ainda assim, parecia que tudo tinha se quebrado por causa de números na tela. Você se perguntou por que aquilo era tão importante para ela. Orgulho, competição ou havia algo a mais? No quarto dia, cansado do silêncio, você abriu a janela de mensagens. Os dedos pairaram sobre o teclado por alguns segundos, antes de finalmente digitar. Não vai jogar mais comigo? A mensagem enviada ficou parada ali, simples, quase tímida, sem arrogância, sem farpa. Só a verdade de quem sentia falta. Você ficou encarando a tela, esperando uma resposta que não veio, pelo menos não naquela noite. Na noite seguinte, você entrou no jogo mais por costume do que por expectativa. Já não acreditava que ela apareceria. Mas assim que a tela inicial carregou, a notificação surgiu. Mensagem recebida. Asuka 01. Coração disparou antes mesmo de abrir.
A resposta estava lá, seca, direto. Não precisava ter mandado aquilo, era a mensagem. Você franziu o senho e, alguns segundos depois, mais uma mensagem chegou. Achei que não ia se importar, que só queria ganhar de mim. Sem pensar muito, você digitou de volta. Não é por isso que jogo com você. Se fosse só o ranking, eu jogava sozinho. Você mandou. O cursor piscou. O silêncio se alongou. Até que ela respondeu. Idiota. E logo depois. Entra na sala. Uma partida só. Foi a mensagem. O convite finalmente apareceu na tela. Você olhou nostálgico e aceitou. A partida começou em um mapa urbano, iluminado por neon. No headset, a voz dela finalmente soou, ainda firme, mas com algo diferente. Não vai achar que eu voltei porque senti sua falta, tá? Só não vou deixar você pensar que pode se gabar por aí. Logo você respondeu. Claro, eu sei. Você só voltou pra manter sua honra, né? Foi aí que ela respondeu. Exato. Ela tentou soar como sempre, mas havia uma hesitação, uma suavidade estranha entre as palavras. Vocês jogaram em silêncio por alguns minutos, até que, no calor de uma batalha, você desviou de um ataque certeiro e salvou a situação. Ela riu, espontânea, sem disfarçar. Ah, droga. Eu quase esqueci o quanto é divertido jogar assim. Você aproveitou a brecha. Então não some de novo. Houve alguns segundos de silêncio. Depois veio a resposta, num tom quase baixo. Tá. No fim da partida, a voz dela voltou a ser mais familiar. Mas não pense que isso muda alguma coisa. Ainda vou recuperar meu lugar no ranking. Ela prometeu. Ótimo, quero estar lá para ver você tentando. Você respondeu. Ela riu de novo, curta, mas sincera. Até amanhã. E pela primeira vez em dias, o ritual voltou a soar completo. Os dias seguintes trouxeram de volta a rotina. O convite dela piscava na tela quase sempre antes mesmo de você pensar em abrir uma partida sozinho. Era como se aquele breve afastamento nunca tivesse existido, exceto pela diferença sutil. Agora havia algo mais leve no ar. As provocações ainda estavam lá, afiadas como sempre. Demorou para reagir de novo. Preciso mesmo te treinar, seu peso morto, provocou. Treinar? Engraçado, quem caiu na emboscada foi você, não eu, você respondeu. Cala a boca, ela respondeu. Mas em meio ao sarcasmo, já não era raro ouvir risadas soltas, rápidas, que quebravam a tensão. Era rivalidade, sim, mas uma coisa que já carregava alguma cumplicidade. Aquela noite, entre uma fase e outra, ela comentou de repente: Você ouviu o anúncio oficial? O evento vai mesmo acontecer. Aquele torneio fechado, versão demo da próxima atualização, transmissão online, essas coisas. Você ajeitou o fone, interessado. Então não era só boato, você respondeu. Claro que não, já falaram até que vão chamar os 10 primeiros do ranking. E adivinha quem vai estar lá, hã? Se for os 10 primeiros, acho que eu também tenho boas chances, né? Você respondeu. Houve um silêncio breve do outro lado, até que ela respondeu, num tom mais afiado. Não se empolga, se for chamado, vai ser só pra me ver, esmagar você de perto. Você riu. Já pensou se a gente acaba no mesmo time? Ia ser divertido. Divertido pra mim, talvez. Pra você, seria humilhante. Apesar do tom irônico, algo na voz dela vacilou. Como se a ideia realmente tivesse passado pela cabeça. Jogar juntos, mas fora daquela tela. A partida seguinte começou e o assunto foi deixado de lado, como se nenhum dos dois quisesse puxar mais. Mas a semente já estava ali, dessa vez, não apenas como um rumor distante, e sim como algo real, possível. No fim da noite, quando se despediram, o ritual voltou como sempre. Até amanhã. Até amanhã. Mas dessa vez você se pegou pensando: e se o amanhã não fosse só no jogo? Era mais uma noite como tantas outras, você já se acostumara. Ligava o jogo e quase de imediato o convite dela aparecia na tela.
A voz inconfundível surgiu nos fones segundos depois. Demorou, mas até que não tanto. Tava pronto pra jogar sem você hoje. Duvido. Ia só perder mais rápido, você respondeu. Idiota. Vamos logo. A fase daquela vez era um campo aberto, cercado por dunas metálicas. Os inimigos surgiam em ondas, forçando vocês a trabalhar em conjunto desde o início. Durante uma pausa rápida entre ataques, ela puxou o assunto inevitável. Então, estava pensando, se realmente chamar os 10 primeiros para o evento, não tem como você escapar. Vai ter que ir? Você desviou de um golpe e respondeu, rindo. Até parece que você quer me ver lá. Claro que quero. Preciso esmagar você pessoalmente, para não restar dúvida nenhuma. Apesar do tom afiado, havia uma pontinha de empolgação que ela não conseguia esconder. Imagina a gente jogando na demo lado a lado, ia ser surreal. É, ia, você respondeu. Houve um silêncio breve depois disso, quebrando apenas pelos sons digitais da batalha. Até que você comentou, meio sem pensar. Mas é estranho também, né? Digo, a gente só se conhece pelo jogo. Não sei nem sua idade, de onde você é, nada, e de repente, pá, frente a frente. Do outro lado, ela hesitou antes de responder. É, talvez seja estranho, mas não pensa besteira. Não vou me assustar quando te ver. Só não parece sendo um fracassado, ou eu vou rir na sua cara. Você riu, tentando esconder o próprio nervosismo. E se não for nada do que você imagina? Hum, isso não seria surpresa, ela respondeu. A ironia dela veio rápida, mas não conseguiu apagar a tensão que parava entre as palavras. Era engraçado. O jogo sempre foi um refúgio, um lugar onde você podia ser quem quisesse, sem medo de julgamentos. Mas agora, com a possibilidade do evento, a barreira entre jogo e realidade começava a se desfazer, e pela primeira vez você se pegou nervoso. Como seria, afinal, encontrar Asuka fora da tela? O que ela pensaria de você? No fim da noite, o ritual de sempre veio de forma quase mecânica. Até amanhã, até amanhã. Mas dessa vez, ambos sabiam, amanhã estava cada vez mais perto de ser mais do que uma tela acesa. A rotina já era familiar, você ligava o jogo e em segundos o convite dela aparecia na tela. Mas por mais que fosse sempre igual, havia algo diferente no ar. Talvez fossem os rumores que já não pareciam apenas rumores. Talvez fosse o silêncio curioso que às vezes surgia entre as provocações. A fase daquela noite era uma cidade destruída, cheia de prédios em ruínas. Vocês avançavam lado a lado, até que ela puxou o assunto de novo, sem aviso. Já pensou se a gente realmente for chamado? Tipo, de verdade? Você respondeu. Penso nisso quase todo dia agora. Deve ser surreal. Ela continuou. Eu já imagino a cena, todo mundo olhando, eu destruindo os adversários e você, tentando me acompanhar sem passar vergonha. Você riu desviando de um ataque inimigo. Você fala como se não fosse ficar nervosa com todo mundo assistindo. Ela hesitou, mas respondeu rápido, tentando soar confiante. Eu, nervosa? Nunca. Você que deve estar suando só de imaginar. Você não negou. Para ser honesto, acho que ia ficar mesmo. Não só pelo evento, mas sei lá, te ver fora daqui. O silêncio dela foi mais longo do que o normal. Só o som digital da batalha preenchia o espaço. Quando respondeu, a voz estava um pouco mais baixa. Não precisa complicar. Vai ser só um jogo maior, igual aqui. Você então respondeu. Você realmente acha que vai ser igual aqui? Ela hesitou, mas respondeu. Talvez não, mas não importa. Eu vou continuar te esmagando do mesmo jeito. Apesar da tentativa de manter a arrogância, a risada curta que escapou dela não passou despercebida. Era engraçado. Ambos fingiam que seria só mais um jogo, só mais uma competição. Mas por trás das provocações estava a verdade. A ideia de se encontrarem cara a cara assustava tanto quanto empolgava. Como seria ver Asuka de verdade? E principalmente, como seria ser visto por ela? No fim da noite, o ritual se repetiu. Até amanhã. Até amanhã. Mas cada até amanhã parecia carregar mais expectativa, como se o amanhã pudesse trazer algo que nenhum dos dois admitia em voz alta.
Era para ser só mais uma noite como tantas na sua rotina. Você ligou o jogo e o convite dela piscou na tela segundos depois. Finalmente, já estava quase desistindo de você. Então você respondeu, como se tivesse coragem de jogar sozinha. Cala a boca e entra logo. A fase começou em uma área de floresta metálica, inimigos emboscados de todos os lados. Vocês jogavam no ritmo habitual, a sincronia já quase automática. Até que, de repente, uma notificação diferente brilhou no canto da tela. Anúncio oficial. Evento exclusivo confirmado. Convocação dos 10 melhores jogadores do ranking global. Você parou por um segundo, quase deixando o inimigo passar. Asuka, você viu isso? Claro que eu vi. Acha que eu não estava de olho? Finalmente, é oficial. A voz dela parecia cheia de confiança, mas havia algo na velocidade das palavras que denunciava outra coisa: ansiedade. Então, é isso. Se a gente continuar onde tá, vamos ser chamados. Se? Ela disse. Não tem se, eu vou estar lá. E bem, você também, possivelmente. Você riu nervoso. Provavelmente é. Mas sei lá, é estranho pensar nisso. Jogar lado a lado, mas fora da tela. Ela ficou em silêncio alguns segundos, como se pensasse bem antes de responder. Não complica, vai ser igual aqui. Eu ganho, você perde. Fim. Você provocou, tentando quebrar a tensão. E se eu ganhar de você lá também? Aí vai ser humilhante. Ela respondeu rápido, quase para não dar espaço à dúvida. Nem sonha, eu vou esmagar você na frente de todo mundo. Mas a risada que escapou depois não parecia apenas arrogante. Tinha nervosismo misturado, um rastro de expectativa que nem ela conseguia esconder. Naquela noite, as partidas seguiram, mas a sensação era outra. Cada vitória, cada troca de farpas, parecia carregar o peso daquilo que viria. O jogo anti-refúgio agora era também contagem regressiva. No fim, quando se despediram, o ritual soou diferente. Até amanhã. Até amanhã. E no silêncio que se seguiu, a pergunta ficou presa na sua mente. O que aconteceria quando amanhã não fosse só no jogo? A tela inicial do jogo carregou como sempre. Você já quase esperava o convite aparecer em segundos. E não foi diferente. Demorou, achei que ia perder a notícia do século. Notícia? Você perguntou. Antes que pudesse perguntar mais, uma notificação brilhou em destaque. Lista oficial convocados para o evento exclusivo, versão demo. Parabéns aos 10 melhores jogadores do ranking global. Os nomes começaram a desfilar pela tela. Seus olhos percorreram rápido a lista, até parar em dois deles. Você e Asuka 01. O coração acelerou. Era real, sem rumores, sem talvez. Vocês estavam oficialmente convocados. Asuka, nós estamos na lista. Do outro lado, ela respondeu rápido, tentando soar como sempre. Óbvio que estamos. Já esperava. Seria ridículo se não chamassem. Mas havia uma vibração diferente na voz dela, um nervosismo escondido. Então, a gente vai se ver mesmo. Houve uma pausa curta, quase desconfortável. É, vai sim, mas não começa a criar expectativa, idiota. Eu não vou ser diferente lá. Ainda vou acabar com você. Você riu, tentando aliviar a tensão. Só espero que não fuja quando olhar na minha cara. Ha! Não projeta o seu medo em mim. Eu que devia estar preocupada com o que vou encontrar. Vai ver, você é ainda mais patético do que imagina. As provocações vinham como sempre, mas atrás delas, algo novo pulsava, o desconhecido, a curiosidade, o medo adolescente de ser visto como realmente era. A partida daquela noite quase não importou. Vocês jogaram sim, mas a mente de ambos estava em outro lugar, no palco que os aguardava, no primeiro encontro fora da tela. No fim, o ritual veio, hesitante, carregado de significado. Até amanhã. Até amanhã. Mas dessa vez o amanhã já não era só mais uma partida. O amanhã tinha data, hora e lugar marcado. Tá gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, seja um dreamer. Faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, voltamos para o vídeo. A tela acendeu e você já sabia o que esperar. O convite dela apareceu como sempre, quase imediato.
A rotina parecia intacta, mas no fundo você sabia. Essa não era uma noite comum. Ela entrou na chamada com a voz de sempre, cortante. Demorou, hein? Último treino e você quase me deixa esperando. Você sorriu, mesmo nervoso. Último treino? É estranho pensar nisso. Até parece que amanhã é o campeonato mundial. Não é campeonato, é pior, é frente a frente. Eu vou acabar com você, sem desculpas. Você tentou responder no mesmo tom, mas a voz falhou um pouco. Tomara que sim, quer dizer, tomara que não. Mas é diferente jogar sem tela no meio. Ela não respondeu de imediato. No fundo da sua mente, você pensava. Era estranho, vocês passaram tantas noites lado a lado, rindo, brigando, competindo, e ainda assim não sabiam quase nada um do outro. O jogo sempre fora o refúgio perfeito para ambos, onde ninguém precisava revelar demais. Mas amanhã a barreira sumiria. Amanhã ela deixaria de ser só uma voz nos fones. Você nunca pensou nisso? Você arriscou perguntar durante uma pausa da partida. No quê? Em como vai ser? Ver a gente de verdade, sem os avatares, sem o jogo? Um silêncio curto, pesado. Até que ela respondeu, tentando soar firme. Não faz diferença. Eu não vou ser diferente. Você também não devia ser. Você riu, nervoso. Fácil falar. E se eu não for nada do que você imagina? Aí eu vou rir de você. Simples. Ela respondeu. A risada veio logo depois, meio forçada, meio genuína. Era impossível dizer. A partida terminou e vocês ficaram olhando para a tela de vitória por mais tempo que o normal. Então é assim. Amanhã a gente se vê. Amanhã. Você tirou os fones, mas ficou ali parado com a tela ainda acesa. O jogo era seu passatempo, mas amanhã, pela primeira vez, ele deixaria de ser só isso. Amanhã você veria a Asuka de verdade. Esse seria o nome dela real? E só de pensar nisso, o coração já batia, como se a batalha tivesse começado. O coração batia mais rápido do que você queria admitir. Quando entrou no prédio do evento, foi recebido por corredores cheios de telas brilhantes e hologramas mostrando cenas do jogo. Era como andar dentro do próprio mundo que tantas noites tinha servido de refúgio para você. Um funcionário da equipe se aproximou, entregando um crachá com seu nome e a inscrição. Convidado especial. Parabéns, você é um dos 10 escolhidos. Siga por aqui. Você ajeitou o crachá no peito, tentando disfarçar a mistura de nervosismo e empolgação. Cada passo parecia pesado e leve ao mesmo tempo. Ao entrar numa sala ampla, encontrou outras 9 pessoas já reunidas. Todas usavam o mesmo crachá. Eram jovens, alguns mais velhos, outros talvez até mais novos que você. 10, o número certo. E foi aí que a mente disparou. Ela está aqui, entre eles. Mas quem? Você observava discretamente, procurando qualquer pista. Uma expressão arrogante, um olhar desafiador. Nada. Sem ouvir a voz, era impossível ter certeza. Logo, a equipe técnica tomou a frente. Um dos organizadores, de terno escuro e crachá dourado, começou a falar com entusiasmo. Parabéns por estarem aqui. Vocês são a elite, os 10 melhores do nosso ranking mundial. Hoje terão acesso à versão demo do nosso sistema, antes de qualquer pessoa no planeta. Foram escolhidos porque representam o que o jogo tem de melhor: habilidade, dedicação e paixão. Você ouvia tentando prestar atenção, mas a mente não parava de repetir. Ela tá aqui. Ela me vê. Ela está aqui. Ela também sabe que eu tô aqui. Ela tá aqui. O tempo parecia arrastar até o fim da palestra. Então, finalmente, vocês foram conduzidos a uma fileira de estações de jogo. Computadores de última geração, telas curvas, controles personalizados. Era impressionante. Você se sentou, ajeitou o fone e respirou fundo. A tela acendeu, a demo começou a carregar. Um silêncio pesado tomou o ar, quebrado apenas pelos cliques das máquinas. E então, uma voz soou pelo headset compartilhado.
Até que você chegou primeiro que eu, idiota. Seu coração deu um pulo. Era ela, Aska. O sorriso escapou antes que pudesse se conter. Ela estava ali, real, perto, muito além da tela. Você respirou fundo e respondeu, tentando soar natural, mas a voz saiu um pouco trêmula. É, parece que sim. No mesmo instante, você ouviu um movimento na sala. O som da sua voz, ecoando além do fone, denunciou onde você estava. E logo em seguida, os olhos dela encontraram os seus. Foi apenas um instante, mas pareceu muito mais. Um choque, um turbilhão, curiosidade, nervosismo e, acima de tudo, alívio, porque ela também era só uma adolescente como você. Nada de distante ou incansável. Apenas uma garota comum, como você também era, escondida atrás da mesma barreira que o jogo sempre ofereceu. Ela ergueu o queixo, tentando manter a postura arrogante, mas você percebeu a hesitação nos olhos antes dela desviar para a tela. A contagem regressiva brilhou. 3, 2, 1. A demo começou, e de repente não havia mais tempo para pensar no que tinha acabado de acontecer. O novo cenário era impressionante. Mapas dinâmicos, inimigos inteligentes, ambientes interativos. O controle respondia com precisão assustadora. Cada movimento parecia real. Incrível, você está vendo isso? Ela comentou no fone, a empolgação transbordando sem disfarce. Sim, tá muito melhor do que a versão normal. Olha só, dá até para usar o cenário como arma, você respondeu. Vocês riram, comentavam, trocavam descobertas em meio à jogabilidade frenética. Por alguns minutos, o nervosismo cedeu lugar à mesma energia que sempre tiveram nas noites de jogo. Cumplicidade, competição, parceria. E era quase fácil esquecer que, dessa vez, vocês não estavam apenas atrás de uma tela. A partida seguiu intensa. A demo oferecia cenários dinâmicos, pontes que desabavam, inimigos se adaptando, poderes novos que exibiam reflexos rápidos. Você e Asuka gritavam, riam, se provocavam, como se estivessem em mais uma noite de jogo. Só que agora, lado a lado. Cuidado com a esquerda, idiota. Eu sei, eu sei. Fica olhando e aprende. Aprender com você? Nem 1 milhão de anos. O clima era leve, empolgante, e pela primeira vez desde que entraram no prédio, você esqueceu do nervosismo. Era só divertido. Quando a fase terminou, as telas congelaram no placar final. O organizador entrou à frente, sorridente. Muito bem, primeira rodada concluída. Agora quero ouvir vocês. De repente, a sala inteira se encheu de vozes. Cada jogador falava ao mesmo tempo, exaltando os gráficos, a fluidez, a inteligência dos inimigos. O ambiente parecia pulsar de animação. O organizador ergueu as mãos, pedindo calma. Fico feliz com a empolgação. Vocês terão mais tempo para explorar. Podem jogar à vontade e depois preencher o questionário que receberão. Ah, e se quiserem, troquem de lugar, testem outras máquinas. A ideia é que tenham a melhor experiência possível. Um burburinho tomou conta da sala. Cadeiras arrastadas, gente rindo e mudando de posição. Você ajeitou seu fone pensando em qual estação testar a seguir, quando um movimento ao lado chamou sua atenção. Asuka caminhava na sua direção. O crachá balançava no pescoço dela, o olhar firme como sempre. Mas havia algo diferente, menos arrogância, mais naturalidade. Sem pedir licença, puxou a cadeira e se sentou ao seu lado. Não achei que essa máquina fosse a melhor, mas já que você está aqui, vou ficar. Preciso ver de perto como é que você ainda não se perdeu sozinho. Você riu, meio nervoso. Tá com medo de eu roubar todas as descobertas sem você, né? Ela desviou o olhar para a tela, mas não conseguiu esconder o pequeno sorriso. Só não quero que você se sinta solitário, seria patético. O coração bateu mais rápido, mas antes que pudesse responder, a tela reacendeu para a próxima fase. E ali estavam vocês dois, lado a lado. Não apenas como rivais no jogo, mas como dois adolescentes descobrindo que,
Talvez não fosse só sobre jogar. A segunda partida começou e desta vez algo era diferente. Você não precisava do fone para ouvi-la. Ela estava ali, a poucos centímetros de distância. Os comandos ecoavam direto no ar, sem microfone intermediando. Vai pela frente. Eu seguro aqui. Entendido, mas não reclama quando eu fizer mais pontos. Ha! Continua sonhando. Asuka inclinava-se sobre a mesa, concentrada, os olhos brilhando na tela. Você sentia a energia dela ao seu lado. A sincronia entre vocês fluía de um jeito natural, até mais do que online. A vitória, a cada inimigo derrotado, as risadas vinham mais fáceis. E no fundo da sua mente, você pensava: era ainda mais divertido do que antes. Sem fone, sem tela separando, tudo parecia mais leve, mais natural, como se uma camada invisível tivesse caído entre vocês. Você arriscou olhar de canto de olho, e ali estava ela, expressão determinada, cabelo preso de forma prática, mas ainda com um ar desafiador que dava um charme para ela. Era estranho pensar em como, anteontem, ela era apenas uma voz, e agora ela tinha rosto, corpo, presença. E isso mudava tudo. Não era apenas o jogo, era a sensação de proximidade, emocional e física. Como se, ao finalmente verem a aparência um do outro, vocês tivessem passado por mais uma barreira, ficando ainda mais próximos, em todos os sentidos. O tempo passou rápido. Vocês jogaram fase após fase, descobrindo segredos da demo, comentando cada detalhe, celebrando cada vitória como se fosse única. Às vezes competiam, às vezes cooperavam, mas sempre com aquele mesmo ritmo, só que amplificado pela presença real. E quando perceberam, já não importava tanto o placar ou quem tinha feito mais pontos. Importava estar ali, juntos, dividindo aquela experiência de um jeito que nunca poderiam ter feito através de uma tela. Depois de várias horas mergulhados na demo, entre risadas, gritos de empolgação e provocações, as luzes da sala se acenderam. O organizador entrou sorridente, batendo palmas. Parabéns, pessoal, vocês foram incríveis. Agora vamos fazer uma pausa. Preparamos um coffee break na sala ao lado. Aproveitem para relaxar, conversar e, claro, responder nosso questionário. O grupo de 10 foi conduzido para fora. O cheiro de café e outras guloseimas e doces encheu o ar, junto com mesas bem organizadas. O ambiente era mais descontraído, quase acolhedor. Você caminhava ao lado dela e, sem combinar, acabaram escolhendo a mesma mesa. Por um instante, o silêncio se instalou. O nervosismo que tinha desaparecido durante as partidas voltou, como se sentar frente a frente fosse ainda mais difícil do que jogar lado a lado. Ela mexia no crachá, evitando seu olhar. Você mexia no copo, sem saber o que dizer. Era estranho, vocês sempre conversaram tanto, mas ali, sem o jogo entre os dois, parecia faltar algo. Foi quando receberam o papel do questionário. Assim que começaram a ler as perguntas em voz baixa, sobre jogabilidade, equilíbrio, dificuldade, o gelo quebrou. Essa aqui, o que achou da inteligência artificial dos inimigos? Fácil, né? Eles quase me deram mais trabalho que você. Que? Você só sobreviveu porque eu tava lá. Escreve aí. Foi desafiador, mas ainda inferior ao meu nível, você disse. Vocês riram. De pouco a pouco o clima voltou ao que sempre foi. Natural, divertido, leve. Responderam juntos, comentando cada questão com a mesma energia que tinham dentro do jogo. Quando terminaram, ficaram um tempo ali, aproveitando o lanche. Aos poucos a conversa deslizou para fora do mundo virtual. Foi tranquilo chegar aqui para você? Ela deu de ombros. Mais ou menos. Peguei um trem mais cedo, mas valeu a pena. Não é todo dia que a gente tem isso. Você assentiu. Pra mim também foi meio corrido, mas sei lá, estar aqui já parece uma conquista, né? Ela olhou de lado, pensativa, e pela primeira vez a voz saiu sem ironia. É, parece mesmo. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário,
Era como se finalmente vocês tivessem atravessado todas as barreiras do ranking, da tela, do fone e agora pudessem apenas existir juntos, sem precisar provar nada. Aos poucos, o questionário e as piadas deram lugar a uma conversa diferente, menos sobre o jogo, mais sobre vocês mesmos. Engraçado, a gente joga junto faz semanas, mas eu não sabia nada de você. Nem eu de você, nunca falamos dessas coisas, ela respondeu. Ela mexia no guardanapo entre os dedos, como se estivesse pensando em até onde podia ir. Então, com um suspiro, soltou. Eu tenho 16. E você? Também. Olha só, finalmente alguma igualdade no nosso ranking. Ela riu, curta, mas genuína. Depois contou que morava não muito longe dali, que às vezes o jogo era a única parte do dia que realmente a animava. Você assentiu, sentindo que entendia mais do que conseguia explicar. Pra mim também é assim, o jogo acabou virando um lugar onde eu podia ser quem eu queria, sabe? Onde parecia que tudo fazia sentido. Os olhos dela suavizaram, pela primeira vez, não havia arrogância nem provocação. Apenas alguém que entendia. É, acho que pra mim também. A conversa seguiu, leve, com pequenas curiosidades. Histórias de como tinham descoberto o jogo, risadas tímidas entre um comentário e outro. O tempo passou rápido demais. Logo, o organizador anunciou o fim do coffee break. O evento estava se encerrando. Vocês se levantaram juntos, caminhando até a saída. O barulho dos outros participantes preenchia o corredor, mas ao redor de vocês dois parecia haver um silêncio. Pararam perto da porta e por um instante ficaram ali, um diante do outro, sem saber bem o que dizer. Foi legal, muito legal, na verdade. Não só o evento, mas ter te conhecido assim, você disse. Ela desviou o olhar por um segundo, mordendo o lábio, antes de responder. Também achei. Não que eu vá admitir que você foi útil, mas foi bom. Houve uma pausa, um silêncio cheio de significado. E então, como se fosse natural, vocês trocaram um sorriso. Pequeno, mas sincero. O tipo de sorriso que diz mais do que qualquer palavra poderia dizer. O jogo sempre foi um refúgio para ambos, mas agora não era só isso. Era também o lugar onde você encontrou alguém de que, de algum jeito, parecia entender. E por mais que ela continuasse sendo grossa ou competitiva, talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão especial. Vocês se despediram com um aceno meio desajeitado, mas o coração batia rápido, carregando a certeza de que aquela não seria a última vez. E pela primeira vez, o amanhã parecia ainda mais empolgante do que qualquer partida. Na noite seguinte, você entrou no jogo como sempre, mas nada parecia exatamente como antes. A tela era a mesma, o cenário era o mesmo, só que a sensação era diferente. Como se depois de ver o rosto por trás da voz, cada detalhe tivesse ganhado um novo peso. E ela estava lá, já conectada, como sempre. Demorou, hein? Achei que ia desistir depois de me ver de verdade. Você riu. Uhum. Eu podia dizer a mesma coisa. A partida começou e desde os primeiros segundos havia algo novo. As provocações vinham com mais naturalidade, as risadas eram mais frequentes e até os silêncios soavam confortáveis. A conversa fluía de um jeito fácil, sem esforço, como se a barreira invisível tivesse desaparecido de vez. Cada vitória parecia mais divertida, cada derrota menos pesada. Vocês não estavam apenas jogando, estavam dividindo o tempo, a energia, o riso. E mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta, os dois sabiam, estavam mais felizes. Depois de tudo aquilo, o jogo não era apenas um refúgio, era também um lugar onde a amizade, talvez algo a mais em algum futuro, florescia. Quando a última partida terminou, ela soltou um suspiro satisfeito. Então, até amanhã? Você sorriu diante da tela. Até amanhã. Mas no fundo a frase não era apenas um hábito de despedida, era uma certeza. Uma certeza de que haveria muito mais partidas, muito mais risadas, muito mais dias, e que de agora em diante cada manhã seria ainda melhor do que o último.
Oi, Dreamers, aqui é a Dani, a ADM, a pessoa que faz as histórias, narra, enfim, né? A pessoa que faz as paradas aqui. Eu queria falar com vocês rapidinho sobre essa história. Eu acabei de ver o Evangelho, e se você não viu, mas assistiu o vídeo também, esteja à vontade, não precisa ter visto. E eu gostei tanto de escrever essa história porque ela fala muito sobre as relações com as pessoas, né, e quanto que a gente se fecha, quanto que é difícil. Então, enquanto eu arrumava o roteiro, eu fiquei pensando que não ficaria natural se eles ficassem juntos, se eles tivessem, um avanço no relacionamento para algo mais romântico. E por isso eu não botei isso nessa primeira parte. Mas esse que é o ponto. Eu queria fazer uma segunda parte, né, para poder desenvolver melhor e para ficar mais natural. E eu gostei muito de como foi natural esse final, sabe, eles 2 só passando essas barreiras. Então, gente, se vocês quiserem, por favor, deixem bem claro que vocês querem uma segunda parte. Me ajudem, compartilhem. Eh, Esses vídeos dão muito mais trabalho que os outros, mas eu também tô gostando muito de fazer eles, então, se vocês puderem me ajudar, por favor, compartilhem, se inscrevam. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso. Muito obrigada por verem o vídeo e os outros. Para ficar mais fácil, até para o pessoal que talvez não comente muito, manda amanhã nos comentários que eu vou saber que você quer uma segunda parte, tá bom? E eu vou deixar aqui também a recomendação de 2 vídeos longos também, se vocês gostam desse, assistam os outros também. E é isso. Beijo, até mais e até o próximo.